Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para a aula 3, né, de gerência de projetos, né, a nossa última aula. E eu sei que todo mundo já está cansado, com vontade de ir para casa. Quem mora aqui em Palmas, né, Marco? A gente tem a ideia do que estão passando hoje, né? Hoje aqui em Palmas é feriado, né? Aniversário da nossa cidade, 21 anos. 21 anos. Né? Bem novinha a cidade. E aí a gente tem, hoje aqui é feriado, mas estamos aqui porque o curso é para todo o Brasil e o pessoal precisa das aulas aí para a gente tentar terminar o curso, não é isso? Tudo tranquilo com você, Marco? Tudo tranquilão. Bom, novamente falando, a gente está aqui no chat, já tem dois acadêmicos aqui. O Eleno e o Thiago. Isso mesmo. Então a gente vai estar aqui para a gente ter uma interatividade maior dentro da nossa teleaula. Bom, hoje o assunto é bem legal, né, Marco? A gente vai ver algumas coisas bem mais práticas em relação à gerência de projetos, né? A gente vai dar início à abordagem do PMBOK, né? Correto. Que é um livro que direciona bastante todo o gerenciamento de projetos. É o corpo geral de conhecimento desenvolvido mundialmente em relação à gerência de projetos. Bom, mas antes da gente falar a respeito disso, a gente tem que falar, né, uma célebre frase que o próprio Marco Antônio falou anteriormente, que relembrar é viver. Relembrar e viver, a gente já começa a revisão, só que tem um recadinho da prática, né? É verdade. Tá, pessoal? Esses recados da prática estão me enjoando já. A Não, Luciana vai me pagar. Pessoal, tem um recadinho da prática para o pessoal que está desenvolvendo o trabalho da prática em programação de sistemas, aquela primeira prática, o estudo de caso 2, que tinha sido suspenso por probleminhas com a resposta, já foi desenvolvido um novo estudo de caso, ele já está disponível no portal Camilo desde o dia 12/5. O pessoal está mandando e-mail questionando quando será disponibilizado. Já foi disponibilizado. Baixa e começa lá a fazer o problema. Beleza? Agora sim, relembrar e viver. Bom, mas aí, tirando a brincadeira aqui, né, porque senão a Luciana é muito brava, né, e às vezes ela pode bater, eu gostaria que ninguém comentasse com ela que eu falei aqui, que os recados estão enjoando, então, beleza, pessoal? Me ajudem aí, tá? Bom, relembrar e viver. Vamos aí para o nosso slide ver essa questão. Bom, voltando um pouquinho. Pessoal, na aula anterior nós abordamos o ciclo de vida de projetos. Nós vimos tudo que envolve dentro como é organizado o projeto dentro de um ciclo de vida, considerando seu ciclo de vida. A gente viu que ele tem o início, tem a sua etapa de desenvolvimento e o fim, sempre bem definidos. Aí lembrando, o projeto é um conjunto de atividades que tem tempo definido. Essas atividades elas visam atingir um objetivo. O ciclo de vida regulamenta isso tudo. Não é? Isso mesmo. E aí a gente viu também a questão da representação por processos, né? Isso. Por quê? Porque justamente a gente tem dentro desses ciclos, desse ciclo que a gente falou de iniciação, de planejamento, execução, a gente tem a questão muito simples de que você tem em cada ciclo desse um grupo de processos que fazem com que o projeto ande para frente, o projeto seja finalizado. Bom, e essa é a ideia realmente do porquê a gente representar isso por processos, ok, pessoal? A gente vai representar por processos por quê? Porque dentro de cada área dessas, de iniciação, planejamento, execução, controle e fechamento, a gente tem um mundo de processos aí dentro deles que devem ser descritos. Hoje a gente vai começar a descrever cada processo desse, por isso que a gente precisou definir os grupos lá e como que eles se comportam, como que eles interagem, né, para que a gente possa começar hoje a questão da gente definir as áreas de conhecimento, dentro das áreas de conhecimento, cada processo que é definido dentro dessa área de conhecimento. Ok? Bom, e daí a gente já até falou, mas no nosso próximo slide a gente tem os grupos de processos que a gente definiu. A gente viu a iniciação, que é simplesmente a questão de você iniciar o projeto, dar o pontapé inicial, onde você vai ter uma ideia geral, vai entrar a equipe de gerenciamento de projetos e vai ter como sair do quê? O plano o documento de abertura do projeto. A formalização do projeto em si. Correto. Bom, e daí? Segunda etapa do ciclo de vida é o planejamento. Etapa de extrema importância, pois nesse momento do projeto, nós fazemos todo o planejamento de tudo que será desenvolvido, quando, como, quem e tudo que você vai precisar utilizar, todos os recursos
humano, recurso financeiro, recurso de equipamento, que serão necessários para dar andamento ao projeto. Isso, plano de ação, só planejamento. Essa fase define como as coisas ocorrerão. Quando vão ocorrer? Legal, mas falando um pouco sobre planejamento, acho que a gente Sim. até colocou um vídeo, né, do Ricardo Vargas lá no, Sim. como material complementar, e ele fala uma frase muito espetacular. Pessoal, é uma etapa que demora muito tempo. A gente sabe que quanto mais a gente planejar, mais chance de sucesso o nosso projeto vai ter. Bom, mas aí, como os nossos gerentes, como os nossos superiores, como os donos das organizações geralmente querem resultados imediatos e o planejamento não demonstra resultado imediato, a gente só vai ver resultado lá na execução, o que acontece? O Ricardo Vargas falou que os empresários atualmente, eles nunca têm tempo para planejar as coisas, mas sempre tem tempo, né, e dinheiro para corrigir as coisas. Então é importante a gente saber planejar bem o nosso projeto para que ele seja executado, controlado e encerrado com sucesso. É isso, Marco? Isso aí. Bom, e aí depois desse planejamento a gente vem na fase de execução. Então a gente vai realmente executar tudo o que foi planejado. É importante que a gente faça essa execução baseada extremamente apenas no planejamento do projeto. Porque nesse planejamento, se a gente fizer algo bem conciso, aí vai ter tudo o que o projeto precisa para ser desenvolvido. Então, se a gente seguir fielmente o planejamento, a gente com certeza vai conseguir executar esse projeto de uma forma bem concisa, ok? Depois da execução, Marco, vem o controle. E aí o controle assusta um pouco as pessoas. As pessoas não gostam de ser controladas, não é isso? Ninguém gosta, quase ninguém gosta. Isso mesmo. Aí tem aqui, que é o monitoramento. Essa etapa, a gente, lembrando um pouquinho da aula anterior, a gente viu que tem um ciclo meio vicioso ali no planejamento, execução e o controle, que é o monitoramento. Que visa o quê? Esse monitoramento, esse controle é saber se a execução está de acordo com o que foi planejado. Em relação a custo, principalmente a custo, ao tempo e os resultados que são esperados. Certo? Beleza. Depois do monitoramento, a gente vai encerrar a coisa, né? Igual a gente encerra aqui, ó, encerrou a aula e tal. Tira o microfone. Aliás, não. Não. A gente não encerra assim. São os câmeras ali que dizem, ó, acabou, parem de falar, pelo amor de Deus, senão a gente vai passar a noite todinha aqui. Isso aí. É isso? Então, a gente tem um tempo delimitado, como os projetos também têm, né? E a fase de encerramento justamente serve para a gente assinar os contratos, entregar o produto, entregar o serviço, que no nosso caso aqui é a teleaula, né? O que a gente vem fazer aqui. Então, a ideia é você realmente ter essa entrega esse encerramento, entregar e ter o aceite de todos que estão envolvidos no projeto, ok? Bom, e aí a gente deve lembrar também que nesses grupos de processos, a gente tem eles estão todos integrados, né? Eles têm uma comunicação entre eles. Eles precisam desse relacionamento para que o projeto ande de forma correta. E a gente também viu na aula passada a questão das mudanças, né? Quanto elas custam se elas forem feitas no início, no meio ou no final do projeto, ok? Bom, então isso foi o que a gente viu na aula passada, o ciclo de vida real do nosso projeto, não é isso, Marco? É isso mesmo. Hoje a gente tem outros objetivos, a gente vai caminhar mais aqui na nossa disciplina. Então vamos ver no nosso slide qual que é o nosso primeiro objetivo. Compreender os conceitos relacionados às atividades do PMBOK. Aí a gente comentou aqui, né, que o PMBOK ele tem as melhores práticas do gerenciamento de projeto, tudo que as grandes organizações estão fazendo, e a gente vai entender que esse PMBOK ele é organizado em atividades, ações que são executadas para dar andamento ao projeto. Isso mesmo, mas eu acredito que a gente ainda não tinha falado de PMBOK, ou falou? Eu acho que falou. Falou? Falou. Mas a gente vai definir mais pra frente aí e vocês vão entender melhor o que seria esse PMBOK. Sim. Bom, o próximo objetivo é utilizar essas atividades no processo de gerência de projetos. Ou seja, a gente vai pegar as atividades todas que estão envolvidas dentro do PMBOK e a gente vai fazer com que elas sejam desenvolvidas, executadas e monitoradas de forma correta para que a gente tenha uma correta gestão de projetos, para que a gente entregue os produtos e serviços que são para serem
construídos dentro da gestão do projeto, aí, dentro do que o projeto, do objetivo geral do projeto dentro da organização. Bom, esses são os nossos dois objetivos da aula, não é isso? Certo. Aí, como você falou que a gente não definiu bem o PMBOK, então vamos a ele. A gente citou, né? Tá aqui, pessoal, PMBOK. Tradução livre... Não, vamos para a tradução já adaptada. É o grupo de conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Então, a gente tem esse PMBOK aí definido pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é um instituto mundial chamado PMI. Isso. E aí ele define esse conjunto de boas práticas, vamos dizer assim, né, um conjunto de conhecimento geral em gerência de projetos. De que forma? Ele faz pesquisas com todas as empresas, né, que trabalham com gestão de projetos e vê quais são as atividades que elas fazem com sucesso. Né? Eles fazem um estudo geral, existe uma comissão mundial onde eles debatem o que está sendo feito de bom e o que está sendo feito de ruim a respeito de gestão de projetos. E aí o PMBOK atualmente está na 4ª edição. Por quê? Por quê, né? No final de 2008, extremamente no dia 31 de dezembro de 2008, foi lançada essa 4ª edição. Então, é uma edição atualizada, a última tinha saído em 2004, provavelmente a próxima só vai sair em 2012, ok? Então, a gente vai focar a nossa disciplina aqui, a gente já vem focando, né, nesse conjunto de conhecimentos a respeito de gestão de projetos. Por que a gente vai focar nessa questão aqui? Porque o PMBOK é aceito mundialmente, ou seja, onde você falar em gestão de projetos, você vai ouvir esse nome, PMBOK ou PMI, que é o instituto que desenvolve esse conjunto aqui de conhecimentos, ok? Então, resumindo, PMBOK é um formalismo com as melhores práticas das grandes instituições que fazem uso de projeto. Correto. E a gente não pode deixar passar, né, Fredson? Como a gente já avisou, vamos reforçar. A apostila está considerando a versão antiga do PMBOK. Isso mesmo. Versão 2. Agora a aula, versão 4. Então... Isso mesmo. E a gente tinha prometido, né? Isso. Mas só que a gente não conseguiu terminar ainda devido a várias atividades. Mas eu acredito que até o final de semana a gente vai postar já no nosso portal. Isso, no nosso portal de interatividade. E vocês vão ter acesso ao material, aos atualizado. processos todos atualizados, que é o que a gente deve desenvolver aqui dentro da nossa disciplina. Okay? Beleza. Bom, passado o PMBOK, a gente tem agora um pouco a respeito de introdução, pessoal. Vamos ver aí qual que é a introdução que a gente tem na nossa aula. Bom, a gente vai ver um pouco sobre áreas de conhecimento da gestão de projetos que é relacionada ao PMBOK. Bom, o PMBOK, pessoal, é dividido em grupos de processos, que são aqueles grupos que a gente viu na aula passada, que se confundem com o ciclo de vida do projeto, ou seja, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Bom, esses são os grupos de processo. Mas aí a gente também tem as áreas de conhecimento a respeito de gestão de projetos. Por quê? Existem inúmeras áreas de conhecimento, inúmeras não, são 9 áreas de conhecimento, e que a gente vai apresentá-las aqui dentro dessas aulas 3, 4 e 5. Né? Vamos apresentar 3 por aula. Essas áreas de conhecimento elas são bastante grandes, né? E a gente vai tentar apresentar de forma meio que resumida aqui para vocês terem uma ideia melhor. E a gente pode ir para o fórum também durante a semana e discutir um pouco a respeito de cada área de conhecimento, ok? Bom, depois, como a gente tem essas áreas de conhecimento, que são 9, e a gente vai apresentar essas 3 hoje, vamos ver quais são as 3 que a gente vai ver hoje, ok? Bom, as 3 que a gente vai ver hoje é integração, escopo e tempo. Né? Isso aí. É interessante demais essas 3 áreas, é as 3 áreas que eu mais gosto de falar como professor de gestão de projetos. Até em outra faculdade aqui, presencial, o pessoal me colocou o nome de professor escopo, porque eu só falava em escopo dentro da sala de aula. Então, essa integração, escopo e tempo vai ser o detalhamento que a gente vai ver nessa aula aí. E além dessas áreas de conhecimento aí, a gente pode ver no nosso slide que ainda tem custo, recursos humanos e qualidade, que a gente vai ver na aula 4, e comunicações, riscos e aquisições, que a gente vai ver na aula 5. Então, existem mais 6
áreas de conhecimento aí do PMBOK que a gente ainda vai ver nas nossas próximas aulas, ok? Bom, vamos à integração. Vamos lá, vamos tentar entender melhor como que funcionam essas áreas de conhecimento. Bom, integração, Fred, assegurar que os diversos elementos que irão compor todo o escopo do projeto estejam adequadamente coordenados e relacionados. Aqui a gente sempre discute, né, que na verdade a gente poderia considerar o PMBOK como 8 áreas de conhecimento e uma área que é para integrar todo mundo. E aí vem toda a definição de empresas atuais, como que as empresas se integram, os departamentos. Aqui no PMBOK, as áreas de conhecimento são integradas, Marcos, justamente por essa área de conhecimento aqui chamada integração. Ela que faz toda a junção entre riscos, entre custo, entre tempo, entre escopo, todos os processos que se comunicam. Quem faz se comunicar é justamente essa área de conhecimento chamada integração. É aquela história. Imaginando aqui, tudo é definido em áreas de conhecimento, são atividades e grupos de trabalhos distintos. Imagina aqui que eu tenho que fazer um parafuso e uma porca. Um grupo está fazendo parafuso, outra porca. Não tem integração? Não vai encaixar, porque não houve comunicação, não houve compartilhamento de tarefa, não houve nada. Acaba nem encaixando. Você tem 2 produtos que não viram um. Se houver integração, parafuso e a porca estarão na medida correta e viram um produto satisfatório. Mesmo. Então a integração, pessoal, por mais que às vezes as pessoas deixem um pouco ela de lado, ela é uma área de conhecimento essencial para a gente ter o sucesso no nosso projeto. Por quê? Sim. Porque essa integração é que vai fazer o nosso plano de gerenciamento de projetos, é quem vai dar o start e quem vai dar o end lá no nosso projeto, ok? Então, essa fase de integração é que faz o início, o planejamento geral e o fechamento do nosso projeto, ok? Fredson, e ela, como todas as outras, possuem vários processos. Justamente, isso a gente vai discutir. Por quê? Cada área de conhecimento dessa, Marco, a gente já falou de área de conhecimento e de grupos de processo. E agora a gente vai falar de processo. E aí, cada processo, ele está dentro de uma área de conhecimento e dentro de uma área, de um grupo de processos. Isso. Então, ele pertence a uma área de conhecimento, pessoal, e ele pertence também a um grupo de processos, ok? Então, é importante a gente relacionar esses dois. E aí, a gente precisa falar também, Marco, Sim. Que cada processo desse existe entradas, ferramentas e técnicas e saídas, não é isso? Então, a gente precisa salientar muito bem isso, que todo processo, né, a definição de processo em geral é o quê? É um conjunto de atividades, né, para um determinado objetivo, que são desempenhadas para um determinado objetivo. E a gente tem geralmente o quê? A gente tem as entradas de cada processo, e aí são várias as entradas que podem ter. A gente tem as ferramentas e técnicas para desenvolver esse processo, né, e esse conjunto de atividades, e a gente tem as saídas, né, geralmente na fase de planejamento e na fase de iniciação, são documentos que são como saída para ficar tudo documentado dentro da organização, ok? Bom, Fredson, a gente pode fazer a analogia do processo como uma função dentro de um código de programação. A função sempre vai ter um processamento e gera uma saída, senão não justifica a existência dela. Só que, para que ela faça um processamento, a gente tem que dar uma entrada a ela. Então, o processo tem entrada, um processamento que usa as técnicas, ferramentas e vão gerar uma saída. Essa saída pode ser a entrada de outro processo. E aí tem o ciclo andando do projeto inteiro. E tem um relacionamento entre os processos, né? A dependência de um processo em relação ao outro. Ou seja, um processo não pode ser desempenhado antes que o outro acabe. Certo. Não é isso? Antes que o outro seja desenvolvido. Bom, então vamos lá para os nossos processos, Marco. Vamos lá. O primeiro processo da área de conhecimento de programação, pessoal, chama-se termo de abertura do projeto. Não é de programação. Tu falou em programação, aí eu fiquei todo louco agora. Beleza. Então, integração. Da integração, isso mesmo. Desculpem, pessoal. Bom, o primeiro processo da área de conhecimento de integração é o termo de abertura do projeto. Esse termo de abertura do projeto é quem vai dar o start inicial no projeto. Ok, pessoal?
E ele é um processo bastante importante. Por quê? Porque nele que é definido o gerente de projetos, nele que é definido o nome do projeto, uma sinopse geral. A gente vai ver aqui no decorrer da aula o que é preciso ter dentro desse termo de abertura, ok? Bom, depois desse termo de abertura aí, a gente tem o plano de gerenciamento do projeto. E esse é principal, algo principal do planejamento. Esse é o cara. Esse é o cara. Por quê? Muitos outros processos importantes são dependentes do plano de gerenciamento do projeto. Eles, assim, dependente no sentido de, se não existir o plano, nem sai nada. Ele é a entrada principal para construir muita coisa importante que vai dar todo o andamento, todo o desenvolvimento do projeto. E o que é que tem nesse plano de gerenciamento do projeto? Além de muita coisa depender desse plano de gerenciamento, a gente precisa deixar bem claro que esse plano de gerenciamento ele só vai estar pronto depois que a gente fizer o planejamento de todo o projeto. Por quê? Porque esse plano de gerenciamento de projetos, pessoal, ele simplesmente é a compilação, ou seja, a união de todos os planejamentos de cada área de conhecimento. Ou seja, as áreas de conhecimento que a gente ainda vai ver, escopo, tempo, cada um tem a sua fase de planejamento. E aí os documentos que são gerados em cada área de conhecimento dessa é que vão compor esse plano de gerenciamento de projetos. Fred, isso aí eu lembrei de uma coisa importante. Eu falei aqui que alguns processos são necessários, eles precisam do plano de gerenciamento para poder dar andamento. Só que aí você está falando que a fase de planejamento, ela compõe todos os documentos que eles geram. Então a gente lembra que o plano de gerenciamento não é um documento morto. Ele tem todo um desenvolvimento, atualizações durante todo o desenvolvimento do projeto. É importante a gente salientar, a gente vai ver aqui durante as nossas teleaulas, durante toda a nossa disciplina, que o projeto ele sofre mudanças. Ele não é algo fixo, ele é algo flexível. A gente viu na nossa primeira aula que um projeto precisa ser flexível, né? Existem mudanças que podem acontecer dentro no decorrer do planejamento, da execução e do encerramento do projeto. E o projeto precisa ser flexível para ter isso. E, além disso, a gente precisa gerenciar essas mudanças, não é isso? Sim. Bom, depois do plano de gerenciamento de projetos aí, o que a gente tem mais? A gente precisa gerenciar a execução do projeto, né? Então, a gente precisa gerenciar tudo que vai ser executado dentro do projeto. Outro grupo de processos aí é o monitorar o trabalho do projeto. Ou seja, aqui a gente vai ter realmente o que a gente vai monitorar, o que a gente vai controlar baseado em quê? Lá no plano de gerenciamento de projetos. A gente vai precisar monitorar toda a execução que está sendo desenvolvida, né, e quem é responsável. Esse processo é chamado monitorar toda a execução, o trabalho do projeto. Bom, no nosso próximo... O último processo, né? O penúltimo, né? O penúltimo. Integrado de mudanças. Aí, Marco, entra uma questão muito importante que eu sempre saliento, que é a questão da documentação. A gente não está documentando tudo no projeto, a gente não está planejando e documentando tudo. Sim. Então, as mudanças também, elas precisam ser documentadas. Por que mudou? Quem solicitou a mudança? Né? A mudança veio, surtiu algum resultado bom ou ruim dentro do projeto? Qual o impacto, né, da mudança? Qual o impacto da mudança dentro do projeto? Isso tudo tem que ser documentado para que gerar conhecimento dentro da organização. Né? Para quando a gente tiver algo realmente relacionado a um escritório de gestão de projetos, a gente tenha realmente um conhecimento gerado não só pelo planejamento do projeto, mas pelas mudanças que ocorreram no decorrer do projeto. E essas mudanças não são poucas, pessoal. Essas mudanças são de várias ordens, tanto internas como restrições de custos, aí vai cortar um pouco do escopo do projeto, vai cortar um pouco da qualidade do projeto, né? Ou pode ser externa também, a mudança de uma lei, que modifica um determinado software que você está desenvolvendo, e aí você precisa reprogramar, você precisa fazer um cronograma, ou outra coisa que a gente pode ter também, é um recurso humano falhar, ou seja,
ele vier a adoecer e você precisar substituir, e aí você às vezes tem um atraso no cronograma, aí você vai precisar modificar o cronograma, você vai precisar replanejar o cronograma. Isso tem que estar documentado, e aí você documenta o porquê que você modificou tudo aquilo, ok? Bom, o último é a questão do encerrar o projeto ou a fase do projeto. Aí a gente lembra que cada fase ela tem um início, ele é formalizado, tem o seu desenvolvimento e tem o encerramento da fase. Isso também tem que ser formalizado com o documento. Isso mesmo. E aí as fases podem até se confundir com aquele conceito que a gente deixou lá na primeira aula, que são os subprojetos, não é isso? Sim. Então, às vezes, um projeto pode ter fases ou subprojetos que têm as suas entregas. Então, essas entregas precisam ser encerradas, todos os contratos têm que ter a aceitação e validação do cliente. Certo. Ok? Bom, aí a gente vai falar um pouco sobre 2 processos, não é isso, Marcos? Certo. Aí só assim, deixar uma palhinha, deixar claro. A gente viu, vocês podem observar na apostila que surgiram novos processos. Aqui nós temos 6. Na apostila eu acho que eram só 3 ou 4. Não estou lembrado agora. A integração eu também não lembro. Isso. Então vamos lá. Termo de abertura, não é, Fred? Isso mesmo. Então, o termo de abertura, pessoal, é o documento que formalmente autoriza um projeto ou uma fase e a documentação dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e expectativas das partes interessadas. Pessoal, esse documento aqui é aquele documento inicial realmente que você desenvolve junto com o pessoal que vai patrocinar, junto com o pessoal que vai desenvolver o projeto, junto com o pessoal para ver qual que é o objetivo geral do projeto, ok? Esse documento aqui, ele vai ter informações bastante importantes para a gente iniciar o quê? O planejamento do projeto, ok? Bom, e aí a gente tem um guia, né, vamos dizer assim, um guia a respeito do termo de abertura, né? O que esse termo de abertura deve conter? Bom, ele deve conter o nome do projeto e do gerente, né? Ele precisa ter uma sinopse geral a respeito do projeto. Ele precisa ter a necessidade empresarial, que é o business case, que o Marco falou, que é uma palavra muito bonita que ele me ensinou hoje. Ele precisa ter a descrição do produto e as entregas que vão ser feitas durante o projeto. E ele precisa ver como que vai ser gerenciado o projeto. A gente está usando o PMBOK aqui, mas podem, em algumas fases do projeto, utilizarem outras técnicas, ok? Como o Prince 2 que a gente vai ver lá na última aula. Bom, além desse aqui, no nosso próximo slide, a gente tem mais definições a respeito do termo de abertura. O que o termo de abertura deve conter? Deve conter as premissas, as restrições e os riscos iniciais do projeto. Né? Precisa ver o que já temos que a gente pode aproveitar no projeto, quais são as restrições de tempo, custo, e a gente precisa também ver quais são os riscos iniciais que a gente vai ter no projeto, ok? A gente precisa ver quais são os recursos que a gente vai apresentar, né? Como que vai ser feita a comunicação, né? A gente precisa definir esse termo de abertura, como que a gente vai fazer a aceitação tanto do projeto como das fases do projeto, e aí a gente tem que dizer também como que vai ser feito o gerenciamento das mudanças que vão ocorrer, como que a gente vai documentar essas mudanças. Se é através de e-mail, se é através de um sistema, se é através de um formulário e assim por diante, ok? Lembrando, pessoal, que esse termo de abertura aqui é simplesmente algo inicial. Por quê? Já que a gente não fez o planejamento geral, a gente não tem como definir, por exemplo, quais são os recursos necessários para o projeto. A gente tem uma ideia geral e essa ideia geral é que deve ser contida dentro do termo de abertura do projeto, ok? Bom, além do termo de abertura do projeto, a gente precisa explicar um pouco mais a respeito de outro processo, não é isso, Marco? Certo. Que Qual é seria? O plano de gerenciamento do projeto. É aquele gigantão lá, né? Isso. O plano de gerenciamento do projeto. Pessoal, esse plano aqui, como a gente já mencionou, é um documento que é a compilação de todos os planejamentos de todas as áreas de conhecimento, ok? Esse plano aqui, é importante a gente saber, ele está aqui na fase de integração, está na fase de planejamento. Ele só vai ser finalizado quando você terminar todo o planejamento de todas as áreas de conhecimento. Até a última lá, que se eu não me engano são aquisições.
Enquanto você não terminar todo o planejamento, um por um, você não tem o plano de gerenciamento de projeto. É importante a gente salientar isso. Porque às vezes as pessoas confundem e querem fazer o plano de gerenciamento de projetos logo no início, já que é um processo da integração e está ali como um dos primeiros, aí as pessoas querem, vou fazer esse plano de gerenciamento aqui. E às vezes não tem ideia do que vai ser esse plano de gerenciamento. Esse plano de gerenciamento é simplesmente a compilação de todos os outros. E vai simplesmente ser o projeto. O planejamento do projeto, não é isso? A definição do que vai ter o projeto. Bom, certo. E agora a gente vai para outra área, não é isso? Isso. Aí, esses são os dois. Para outra área de conhecimento. Isso. Esses são os dois processos principais da integração. Vamos agora a outra grande área de conhecimento, que é o escopo. Vamos lá. Escopo é o que tem o escopo, pessoal. Ele diz o que tem e o que não tem dentro do projeto. Opa, o que não tem que dizer muita coisa. Calma lá, vamos explicar direitinho o que é dizer o que não tem. Voltando aqui para o slide. O escopo, processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o necessário para terminar o projeto com sucesso. Pessoal, o escopo, ele diz o que é do projeto, o que é o projeto em si. O que não está no escopo não é do projeto. Aí eu comentei, mas tem hora que você precisa dizer o que não é. Justamente, a gente estava até conversando, né, Fred? Às vezes o projeto, olha aqui na mesa, o projeto é isso. Tem uma cerquinha a respeito. Tem uma cerquinha aqui. Só que tem algo tão próximo que o desenvolvedor fica em dúvida se realmente é ou não é do projeto. Justamente. Aí você precisa definir que não é para não fugir o foco, não perder a... Se no processo de escopo a gente definir o que não existe no processo, o que está muito próximo do processo, mas não faz parte, você não deixa dúvidas lá para o seu desenvolvedor, ou para o seu analista, ou para o seu gerente de banco de dados. Ok, pessoal? Então o escopo realmente vai definir o que é o que não é do projeto. Ok? E aí é algo interessantíssimo. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vai construir um carro ele tem um escopo ali. Mas dependendo do carro, ele pode ter acessórios a mais ou a menos. Então você precisa definir bem esse escopo. Por exemplo, de um carro popular, você não tem o mesmo escopo de um carro de luxo. Né? Por quê? Porque as pessoas que compram um carro popular têm necessidades diferentes das pessoas que vão comprar um carro de luxo. Ok? Então a ideia é você definir no escopo o que realmente vai ser o teu projeto. Aqui no escopo vai ser realmente o que o projeto contempla realmente, ok? Bom, e aí a gente tem os processos desse projeto, dessa área de conhecimento também. Como as outras áreas, também tem os seus processos que vão dar o andamento e o sentido do escopo. Vamos ver quais são esses processos e vocês vão perceber que gerenciamento de projeto de software, quando a gente trata escopo, tem um pouco de engenharia de software bem utilizado. Vamos lá. E aí a gente vê a respeito da engenharia de software logo no primeiro processo, não é isso, Marco? Sei, coletar os requisitos. A gente lembra logo de requisitos funcionais e não funcionais. Matriz de rastreabilidade. Matriz, isso. Tudo isso a gente vai levantar para a construção dos documentos necessários para o escopo. E aí cada um desses processos geram documentos e precisam de documentos, técnicas e ferramentas para seu andamento. Justamente. E aí, onde que a gente vai coletar esses requisitos? A gente tem que... Antes de coletar o requisito, a gente tem que saber quem são os stakeholders do projeto. Isso, que já foram definidos. Já foram os acionistas, as pessoas da organização que estão envolvidas com o projeto. Quais são os requisitos que elas esperam que a gente possa atender? Então, a gente precisa coletar com cada uma, com cada parte interessada no projeto. E aí, assim, várias formas de você conseguir essas informações. Entrevista, brincadeiras, roda de amigos e por aí afora. Aí você vai documentando tudo. Mesmo. Bom, além desse coletar os requisitos, a gente tem definir o escopo, não é isso que a gente pode ver no nosso slide. Bom, a definição do escopo, pessoal, é um documento realmente do planejamento que vai definir o que a gente acabou de falar a respeito do escopo real. Né? Vai definir em forma textual o que tem e o que não tem dentro do projeto. E aí a gente precisa ter restrições, a gente precisa definir um pouco os riscos, mais do que a gente definiu lá no termo de abertura, e aí a gente vai definir realmente, dar uma cara real para o nosso projeto. Por quê? Porque a gente vai definir o escopo real do produto ou do serviço que vai ser desenvolvido.
ok? Bom, depois do definir o escopo, aí vem uma coisa que eu gosto bastante. Isso aí, A estrutura analítica do projeto. Pessoal, essa estrutura aí é algo essencial. É algo, para quando você for desenvolver, a gente vai ver algo de forma gráfica aqui, você pegar e colar na parede aqui do projeto, da sala de gerenciamento de projetos. Porque lá nessa estrutura é que vai conter tudo que vai ter no projeto. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, além da estrutura analítica do projeto, a gente precisa verificar o escopo. E aí é lá na fase de monitoramento, não é isso, Marcos? Isso. A gente vai verificar se a execução está dentro do planejado, do que foi definido lá no escopo, lá no planejamento. E além dessa verificação, tem o pessoal que controla também, não é isso, Marcos? Isso aí. Todo mundo não gosta de ser controlado, mas aqui dentro de gerência de projetos tem que ser controlado. Então, lembrando aqui, finalizando essa grande área, a gente viu que o escopo define o que é o projeto. A definição é um processo, só que essa definição textual, ela tem uma partezinha ali que faz uso ou auxilia, né, na criação do EAP, a estrutura analítica do projeto. Esse é um documento que é muito importante. Ele diz exatamente o que é o projeto. Ele é um dos principais documentos que vão constar no planejamento, no plano de gerenciamento do projeto, que dão a cara do projeto. Quando você olha uma estrutura analítica do projeto, uma EAP, você já vê de cara o que é o resultado final do projeto. Você tem ali a definição de cada uma das ações, dos grupos das ações que serão executadas no projeto. Beleza? Legal, beleza. Bom, pessoal, e aí... Um exemplo, não é, Fred? Para a gente verificar como que se comporta a estrutura analítica do projeto, a gente tem um projeto aqui de construir um sistema de aeronave. E aí a gente vai conseguir perceber aqui que a estrutura analítica do projeto é simplesmente você decompor esse projeto em partes menores, que é a questão que a gente vem sempre discutindo desde o nosso primeiro período lá, quando a gente começa a ver programação, que é a questão de você dividir para conquistar, ok? Bom, o que a gente vai dividir aqui? É lógico que aqui não está um projeto perfeito, né? A gente tem só um exemplo aqui. Então a gente tem um sistema de aeronave e aí a gente tem que construir um veículo aéreo, né? É um dos produtos que a gente pode desenvolver, só que a gente precisa também desenvolver as instalações que a gente vai criar esse veículo aéreo. Então, são dois subprojetos que a gente tem aqui. A gente precisa construir o veículo aéreo e a gente precisa construir as instalações, ok? E aí, quando a gente vai falar sobre o veículo aéreo, a gente precisa construir o motor dele, a gente precisa construir um sistema de comunicação, um sistema de navegação. E as instalações, a gente precisa construir as construções básicas e a instalação de manutenção a respeito dessas instalações aqui que precisa ser feita durante o desenvolvimento do projeto. Bom, a gente definiu só até aqui, mas é bom a gente deixar bem claro que, por exemplo, o motor, só o motor de uma aeronave, pessoal, pode ser definido como um novo projeto. Concordam comigo? Então ele vai ter N decomposições aqui e que cada decomposição vai desenvolver uma parte desse motor aqui e com a integração eles vão poder construir esse motor. Aí a gente lembra a figura do subprojeto, não é, Fred? Isso mesmo. O subprojeto já tá bem definido aqui em cima e a gente pode ter subprojetos, outros subprojetos definidos em cada decomposição que a gente faz aqui do projeto. Bom, e aí, como a gente definiu só nesses 3 níveis aqui, a gente precisa verificar, a ideia da gente definir aqui é que a gente vai precisar, pessoal, e muito dessas 5, por exemplo, dessa estrutura analítica do projeto, dessas 5 atividades finais. O que são atividades finais? São atividades que não são decompostas. É lógico que aqui elas deveriam ser decompostas, mas só para a gente demonstrar o que seria, a gente colocou só até esse nível. Então, essas atividades que não foram decompostas, elas vão auxiliar a gente no cronograma, vão auxiliar a gente nos custos, vão auxiliar a gente em um monte de coisas que precisam ser desenvolvidas aqui. Então, essa estrutura analítica do projeto, por isso que eu disse que é uma formazinha gráfica da gente demonstrar isso, né? Até bonitinho, às vezes, você coloca cores e tal, para a gente saber quais são os subprojetos. E aí, aqui é a estrutura analítica do projeto, é onde a gente vai definir o que é e o que não é do projeto, ok?
O que não tiver dentro da estrutura analítica do projeto, pessoal, não pertence ao projeto, ok? É muito importante a gente salientar isso. A estrutura analítica do projeto, ela tem todos os subprojetos, tem todas as fases e tem todas as atividades que devem ser desenvolvidas para a gente chegar ao produto ou ao serviço do nosso projeto, ok? Então, essa é a nossa estrutura analítica do projeto. Bom, e aí a gente... esse é o projeto, é o processo principal da nossa gerência da área de conhecimento de gerência de escopo, ok, pessoal? Então a gente vai para uma próxima área de conhecimento, não é isso, Marcos? Isso mesmo, que ela é algo que não tem como controlar muito, a gente só se adapta, Isso que é mesmo. o tempo, não é? Isso mesmo. Então vamos ver nosso slide, o que a gente tem sobre o tempo. Fredson, mas esse relógio é um relógio ou é um termômetro, Fredson? Ah, que legal. Você colocou Você essa olhou figura, pro eu não vi. termômetro ou para a mulher, Marco? Como está gravado, eu vou falar que eu olhei por termômetro. Bom, então, pessoal, por que eu coloquei o termômetro? Bom, inicialmente, a gente precisa falar que muitas vezes as pessoas confundem gerenciar projetos com gerenciar tempo. E gerenciar projetos não é gerenciar tempo, né? Sim. É uma coisa completamente diferente. E por que eu coloquei o termômetro? Bom, o tempo, pessoal, a área de conhecimento de tempo é simplesmente um termômetro do projeto, ok? Bom, vou dar um exemplo bem claro aqui a respeito lá da nossa anatomia. Quando você está com febre, o que acontece com o seu corpo? Ou quando você está com febre, ou aumentam ou diminuem o número de leucócitos, ok? E esse aumento ou diminuição do número de leucócitos é proveniente de quê? De uma inflamação que existe dentro do teu corpo. Então a ideia de quando você está com febre não é você diminuir a sua temperatura, é você ter que combater o quê? A inflamação que está causando aquele aumento ou diminuição dos leucócitos, ok? E aí a gerência de tempo é um cronograma da mesma forma relacionada à gestão de projetos. Por quê? Porque quando atrasa alguma coisa, pessoal, não atrasou só por atrasar. Existe algum motivo de ter atrasado. Seja ele recursos humanos que faltaram ao trabalho, ou ficaram doentes, ou mudaram de empresa e aí precisou remanejar. Então você precisa atacar as fontes que geraram esse atraso no cronograma. Ok, pessoal? Bom, e aí, Marco Antônio, a gente falando de tempo aqui, a gente tem um videozinho que vai exemplificar melhor o que vem a ser essa gestão de tempo, né? É isso aí, Dr. House. Vamos lá ver o VT, né, pessoal? PMBOK é uma sigla que corresponde, em inglês, a um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. O PMBOK foi desenvolvido pelo Project Management Institute, uma entidade internacional sem fins lucrativos voltada ao gerenciamento de projetos. Uma das áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos é o gerenciamento do tempo. De maneira bastante prática, veja como isso acontece numa produtora de vídeo. Olá, pessoal. Olá, Como é que está a edição do nosso material? está bastante adiantado. Então, recebemos mais uma solicitação aqui de um vídeo de uma multinacional. Eles querem que se faça um material institucional sobre o PMBOK, que são algumas práticas sobre o gerenciamento de projetos. E os detalhes estão aqui no briefing. Importante seguir as informações que estão no briefing, ou seja, seguir o escopo do projeto, porque é um vídeo bem específico. E outro detalhe também, Viviane e equipe, é com relação ao tempo. Nós temos um prazo estabelecido, específico, para entregar esse produto. Tá. E qual é o prazo que a gente tem para produzir? Uma semana. Ok. Bom, então, passo a você. Bom trabalho. Ok, obrigada. Que equipamento nós vamos utilizar nessa produção? Podemos locar, né? Grua, a mini grua, Uma mini grua, dreve, duas câmeras, lente grande angular, duas lentes grande angular, 2 cinegrafistas, 4 auxiliares. tá. E com relação ao horário, hora extra, nós vamos fechar por trabalho. Com relação ao cachê, precisamos saber o tamanho da fala de cada figuração, né? De cada figurante.
a gente ver o valor. Quantos dias a gente vai gastar, né? Mas é em torno de uma semana, vai ficar apertado para vocês, entendeu? É em torno de uma semana para a gente conseguir, assim, É pouco tempo, né? Parabéns. Pois é, ficou bonito, né? Agora, todo projeto ele começa e termina com a gente discutindo as fases. E agora, com esse projeto concluído, gostaria de saber de você, Viviane, como que foi a condução desse projeto? Ele obedeceu ao cronograma? Sim, a gente conseguiu fazer um material em pouco tempo, né? Era um material grande, mas a produção fazer em tempo hábil. Agora, no cronograma havia várias etapas. Fale sobre cada uma delas. Por exemplo, a pré-produção. Obedeceu o cronograma estabelecido? Quais foram as variantes que influenciaram nisso? Nós tivemos alguns problemas com o tempo, né? Que estava ruim. Choveu muito, mas foi possível fazer. E a produção, a gente tinha pensado que durante uma semana, né, a gente iria conseguir terminar tudo. Inclusive a edição também a gente conseguiu, não é, Rose? Bom, pessoal, a gente viu aí, né, uma definição, um cronograma meio apertado aí para o pessoal produzir vídeos a respeito da disciplina aí, né, Marco? Isso aí é um exemplo bacana, porque é uma realidade que a gente tem aqui na Unitins. No caso ali, a multinacional que solicitou o vídeo, na verdade somos nós. Nós solicitamos os vídeos para a equipe de produção do estúdio. Mesmo. E por que é multinacional? Porque o Igor é colombiano. Isso mesmo. O professor Igor é colombiano. Isso mesmo. Certo, mas aí, voltando aqui ao vídeo, a gente solicita, faz a solicitação, nós somos poderíamos dizer, o cliente final do cliente. vídeo. Isso. O cliente que está solicitando para outro departamento um projeto de vídeo. Aí tem toda aquela realidade ali, análise do scope, para não fugir. Aí, quando eles fazem o briefing, a gente passa um pré-roteiro, né? Aí, o briefing, na verdade. Aí eles fazem o roteiro, eles nos consultam para saber se não fugiu do escopo, se está dentro do que esperado. Isso, a gente dá o aval e aí passa para a fase de execução. A aceitação. Assim, a gente dá a aceitação e passa para outras fases que finaliza com a visualização do vídeo por nós. Isso mesmo. E dando lá do que eles iam fazer, existia a figura de um técnico na área, Isso. né? Por quê? Porque o técnico é quem vai dizer o que realmente precisa ser desenvolvido dentro do projeto. Né? As pessoas que planejam o projeto, que fazem toda a gestão do projeto, elas simplesmente conhecem de gestão de projetos. Não necessariamente elas conhecem da parte técnica do produto ou do serviço que vai ser gerado. Isso. Ok? Bom, pessoal, continuando com o tempo, a gente vai ver um pouco a respeito dos processos que são que essa área de conhecimento é composta, da qual essa área de conhecimento é composta. Então, no nosso slide aí, o primeiro, a gente vai definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Ok, pessoal? Então, menos controlar o cronograma, todas as outras os outros processos que existem aí são da fase de planejamento. E eles têm meio que uma ligação entre eles. Então vamos tentar exemplificar melhor aqui o que vem a ser os processos de gestão de tempo aqui. Então vamos mesmo no nosso slide aí, o que seria, por exemplo, estimar recursos das atividades. Como que a gente vai estimar? Vocês lembram que as atividades lá são as atividades finais, as atividades que não podem mais ser decompostas dentro da estrutura analítica do projeto, ok? Então, aquelas atividades lá a gente tem que estimar recursos físicos, recursos humanos e recursos financeiros para que ela seja desenvolvida de forma correta, ok? Então, essa estimativa de recursos aí,
ela é importantíssima por quê? Porque vai influenciar lá no custo, ok? E o custo é uma das coisas que traz ou não viabilidade ao projeto, né? Aqui que a gente vai dizer, a gente precisa disso e daquilo, né? E aí o financeiro da empresa vai dizer, ó, a gente pode arcar com esse projeto ou não, ok? Então é importante a gente planejar bem isso para que o gestor financeiro tenha plena consciência do quanto vai ser gasto dentro do projeto, ok? Depois dessas estimativas aí de recursos de cada atividade, a gente tem um outro slide muito importante, que é de como a gente constrói um cronograma. O cronograma simplesmente a gente define as atividades, sequencia as atividades e estima a duração das atividades. O conjunto desses 3 processos aí é que vai formar o nosso bendito cronograma, não é isso, Marcos? Isso aí. Então, só para fechar um pouquinho, o escopo lá, o EAP, né, a EAP do projeto e o cronograma são 2 documentos que vão permitir que todo o projeto seja monitorado, controlado e executado. São 2 documentos que você precisa dedicar um bom tempo planejando e confeccionando ele, certo? Isso mesmo. E aí é importante a gente falar que a questão da ligação. Sim. A estrutura analítica do projeto está ligada extremamente com o desenvolvimento do nosso cronograma. Ele é uma das entradas para a criação do cronograma. A definição das atividades e Isso. assim por diante, ok? Bom, e aí a gente vai exemplificar um pouco a respeito da sequenciamento das atividades, definição das atividades, não é isso? Isso Vamos aí. aí para o nosso próximo slide. Bom, o nosso slide aqui está apresentando algumas atividades aí. Então vamos, algumas entregas do projeto, adquirir hardware, testar hardware, e assim por diante, até a fase até a atividade de aceitação. Bom, isso aí a gente só colocou o nome de algumas atividades que pode vir em alguma EAP. Bom, aí essas atividades é importante que elas não devem ser somente o nome das atividades. Tem que definir as atividades, o que ela representa para o projeto, né? Como que ela está envolvida com o projeto, como que vai desenvolver essa atividade, ok? Bom, depois disso, a gente precisa fazer o sequenciamento, ou seja, a gente tem que dar as dependências das atividades. Essas dependências são feitas como? A gente tem, cada atividade pode depender de outra. Por exemplo, a atividade 2 depende da 1, a atividade 3 depende da 2 e assim por diante. Então, cada atividade, e por exemplo, a atividade 7 depende da atividade 3 e da atividade 6, ok? Então a gente precisa sequenciar para a gente ver realmente qual vai ser a sequência correta das atividades que a gente vai desenvolver. Fredson, só uma coisa que a gente comentou também. Quando você define... Não, vamos lá, continuando aqui. Definição dos prazos, certo? Isso mesmo. Então, depois de definir a sequência, a gente precisa definir os prazos. Por exemplo, a atividade 1 vai demorar 12 dias, a atividade 6, 22, a atividade 9, 1 dia e assim por diante. Está até errado, né? 1 dias aí. Mas tudo estava dias, a gente acabou colocando 1 dias aí. Mas está errado. Bom, e aí... Para que serve isso tudo, não é? Justamente. Aí vem, a gente sequenciou e definiu o tempo. E aí a gente, com essa definição de tempo e definição do sequenciamento, a gente vai definir um ponto muito crítico, que é chamado de caminho crítico. Que a gente usa uma técnica. Isso mesmo. Isso lá. Vamos ver. Então vamos ver aí. Bom, aí vocês podem ver um gráfico muito interessante de como as atividades foram sequenciadas, ok? Então essas atividades foram sequenciadas dessa forma, ou seja, a atividade 2 e a 4 dependem da 1, e assim por diante. A atividade 7 depende da 6 e da 3. Então é algo bem simples aqui para a gente tentar entender melhor. E o que seria esse caminho crítico? O caminho crítico é o maior caminho em nome de dias, não em número de atividades, em número de dias, por exemplo, da atividade 1 até a atividade 9, que é a atividade final, ok? Lembrando que, por exemplo, aqui a gente só tem 2 caminhos que esse gráfico pode ir. Mas em um projeto grande existem N e a gente precisa analisar qual que é esse caminho crítico, qual é o caminho que tem mais dias somados aqui. No caso, é o caminho 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí ele soma 101 dias. E aí a gente pode perceber que as atividades 2 e 3, elas podem ser desenvolvidas em paralelo com as atividades 4, 5 e 6, ok? E aí, aqui, já que esse é o caminho crítico, por que a gente chama de caminho crítico, pessoal? Simplesmente porque
essas atividades que compõem o caminho crítico, elas não podem atrasar, ok? E aí, a gente voltando aqui no nosso gráfico, a gente tem o quê? Quando a gente tem cada atividade dessa, principalmente quando as atividades são sequenciais aqui, a gente entende que aqueles recursos que a gente alocou, eles podem ser reaproveitados nessas atividades. Ou seja, um recurso humano que trabalhou aqui na atividade 1, ele pode muito bem ser aproveitado na atividade 4, na atividade 5, 6, 7, 8 e 9. Eles só não podem ser aproveitados nas atividades que podem ser desenvolvidas em paralelo. E ainda lembrando outra coisa a respeito desse gráfico, é que as atividades que não participam no caminho crítico são simplesmente as atividades que têm folga. Ou seja, você tem uma certa folga para desenvolver aquelas atividades, porque ela tem um número de dias aí que elas podem não serem trabalhadas, porque elas não compõem o caminho crítico do projeto, ok? Bom, pessoal, era basicamente isso que a gente tinha para mostrar na nossa aula, né? Essas três áreas de conhecimento. E aí a gente vai ver um pouco a respeito do resumo da aula, não é isso? Isso aí. Então vamos ver aí o que a gente tem no resumo. Simplesmente a gente viu um pouco do PMBOK e as 3 primeiras áreas, que são integração, escopo e tempo. Lembrando, integração é uma área de conhecimento muito importante porque ela vai integrar todas as outras 8 áreas de conhecimento. E o escopo, Marco? O escopo ele define o que é o projeto em si. Tudo que pertence a ele, tudo que deverá ser executado, todas as atividades estão inseridas no escopo. O tempo define quando serão executadas. E uma coisa que é interessante, principalmente no cronograma, você falou que aquela hora que eu tinha chamado era para falar do compartilhamento de recursos. Isso recurso mesmo. humano, recurso físico, financeiro não tem jeito, né? Mas acaba minimizando os custos com o compartilhamento de recursos. E outra coisa interessante, com o cronograma, ali, o caminho crítico, você tem como saber, o projeto começou tal dia, o caminho crítico vai dizer quando ele finaliza. Justamente. Só que às vezes você tem o quê? Olha, eu preciso finalizar tal dia. Então você faz o caminho inverso e às vezes precisa ter um projeto bem apertado em relação aos prazos. É mesmo. E a definição dessas atividades, principalmente do tempo de cada atividade, só é feita com o quê? Com os técnicos que vão desenvolver Isso. cada atividade e com o conhecimento que a gente vem adquirindo de outros projetos que a gente desenvolve. É isso? Isso aí. Bom, pessoal, essas são as 3 áreas de conhecimento que a gente teria para apresentar hoje. Né? Como é que está o Sérgio está chat? comentando aqui que se todas as empresas de software utilizassem esses métodos, seriam com certeza melhores estruturadas. Com certeza. Certamente, Sérgio. Então, fica aí a dica para vocês, como profissionais da área, utilizarem a gestão de projetos em todo projeto de software que vocês forem desenvolver. Começa aos poucos, vocês vão ganhando malícia. Quando vê, Isso vocês mesmo. vão gostar do negócio. Isso mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula, que é a aula número 4, que a gente vai falar sobre outras áreas de conhecimento do PMBOK. Até Certo. mais, Marcão. Até mais, galera.